Olá pessoal, tudo bem? Quem fez empréstimo com cooperativa de crédito pode, por algum motivo, não ter conseguido fazer o pagamento desse empréstimo e está passando por uma situação muito inusitada de ter que pagar um valor muito maior do que o devido. A pessoa deixou ali, às vezes, de pagar uma, duas, às vezes 6 meses aquela dívida e acontece que ela subiu demais e hoje em dia ele não consegue mais regularizar a sua situação. Se o seu caso foi esse, preste atenção aqui nesse vídeo que eu vou te dizer o porquê que geralmente essas dívidas com cooperativas aumentam demais, tá? Primeiramente, é lógico que quando a gente precisa de um dinheiro para construir alguma coisa, para incrementar na empresa, para comprar um veículo, enfim, qualquer atividade que você for fazer que demande recurso financeiro, geralmente as pessoas vão correr atrás de um banco para conseguir esse empréstimo, né? Esse é o caminho mais natural. Tem gente que procura às vezes a família, mas isso não é um bom negócio, porque você vai ficar devedor de alguém ali da sua família que vai te cobrar isso o tempo inteiro, e também a pessoa que for te emprestar, ela não vai gostar disso, porque fica uma situação chata, então não recomendo. E muito menos que você procure um agiota, porque se você não conseguir pagar, a execução dele é um pouco diferente da execução do banco, é mais grave, né? Então, o melhor caminho para alguém que está precisando de dinheiro é buscar auxílio num banco. Tá. E quando as pessoas procuram, geralmente, bancos para obter um financiamento, um ponto muito importante é a taxa de juros. As pessoas procuram um empréstimo com alguém que possa conceder, alguma instituição financeira, mas com a menor taxa de juros possível. Então, quando elas procuram alguma alternativa nesse sentido, se deparam com as cooperativas, que são instituições reguladas, criadas de acordo com as normas do Banco Central, são legítimas, podem fazer atividades típicas de banco, como conceder empréstimos, linha de crédito, enfim. Só que as pessoas, ao se depararem com essas cooperativas, que têm um sistema de funcionamento no cooperativismo mesmo, com taxa de juros menores, com divisão das sobras, né, do resultado financeiro, enfim, ela busca auxiliar aquelas pessoas ali que são associadas, que estão fazendo parte da entidade. Você lá consegue obter taxa de juros, benefícios muito melhores do que nos bancos tradicionais. Bom, mas se a cooperativa fornece meios melhores que os bancos, por que será que a dívida às vezes aumenta tanto assim? E a gente tem que fazer uma distinção aqui. Quando nós falamos de juros, nós temos aqui basicamente dois tipos de juros: os juros remuneratórios e os moratórios. Os juros remuneratórios são aqueles que são aplicados no período que o contrato não está devendo, né? Você não está em mora, que a gente chama, mas ele é aplicado também nesse período. Só que ele tem a função, esse juros remuneratório, de fazer um pagamento do valor que você obteve emprestado. É como se fosse um aluguel pelo dinheiro alheio que você está usando. É aquela taxa de juros que geralmente é veiculada: olha, os nossos juros caíram de 2% para 1%, de 5% para 3%, nós temos uma linha de crédito assim e tudo mais. E é essa que geralmente você compara entre um e outro banco, porque essa taxa de juros você vai pagar de um jeito ou de outro. Agora, os juros moratórios são aqueles juros que as pessoas pagam quando estão no período de inadimplência, quando estão devendo, quando deixaram de pagar aquela prestação. Esses juros nem todo mundo paga, porque nem todo mundo fica inadimplente. Mas quando você ficar, aí vai haver incidência desses juros. E é aí que está o grande perigo desses contratos, desses empréstimos feitos com cooperativas. Porque nesses casos, geralmente essas cooperativas oferecem crédito mediante uma cédula de crédito bancário, uma CCB, ou outra forma também prevista em lei, mas esse tipo de instrumento, esse tipo de contrato, de empréstimo, ele não tem uma ressalva legal quanto à taxa de juros. E aí a gente aplica a regra geral, que é do Código Civil e do Código Tributário Nacional, que é de 1% ao mês. Só que o que acontece na prática? Muitas dessas empresas, elas cobram uma taxa de juros moratório de 5%, de 7,5% ao mês, e eu já vi casos até de 10%. E essa diferença de percentual de 5 para 1, 7,5 para 1, durante um período de tempo considerável, causa um grande estrago. Imagine você que tenha pego um empréstimo de R$1 milhão, ficou sem conseguir pagar por um ano com uma taxa de juros de 7,5% de juros moratórios.
Só desse tipo de juros, ao longo de um ano, vai dar 90%, sua dívida vai aumentar de 1 milhão para 1.900.000. Agora, se essa sua taxa de juros moratória fosse dentro do que a lei determina, que é 1% ao mês ou 12% ao ano, esse valor ia aumentar R$120 mil, porque seria um acréscimo de 12%, então a dívida iria para R$1.120.000. Eu não estou incluindo aí multa, o juros remuneratório e nem a correção monetária, mas isso é só para a gente dar um exemplo aqui básico. Então essa diferença de um ano, só pelo fato dessa taxa de juros moratória estar em desacordo com a lei e com o que determina os tribunais, haverá uma cobrança excessiva de mais de R$780 mil. E isso a gente vê muito na prática, principalmente com o produtor rural, com empresários, e que às vezes fazem algum tipo de negócio, não conseguem por um problema qualquer fazer o pagamento, mas que depois querem regularizar e a dívida virou um valor astronômico, praticamente impagável. Isso geralmente, nesse tipo de contrato, acontece por esse motivo, tá? Se você imaginar agora que essa dívida vai rolar por mais 2, 3 anos, o valor vai aumentar de uma maneira que praticamente se torna impossível fazer o pagamento. Só que esses empréstimos geralmente não são feitos sem que haja uma garantia. E aí onde está o grande problema dessa questão. Às vezes tem um imóvel que foi dado em hipoteca ou alienação fiduciária, e o que acontece é o seguinte: a dívida vai crescer num patamar tão alto que o valor da dívida às vezes vai igualar com aquele imóvel, ou então vai superar o valor dele. A cooperativa vai entrar judicialmente ou extrajudicialmente para reaver aquela garantia para ela receber, ela vai conseguir obter aquilo ali e a pessoa ainda vai continuar às vezes devendo mais alguma coisa. Então essa questão desses juros nem sempre é por uma displicência do setor da cooperativa que lida com taxa de juros. Às vezes é feito de caso pensado, para que se as pessoas chegarem numa situação de inadimplência, se torne muito difícil dela conseguir sair e acabe perdendo o seu imóvel que foi dado em garantia, que geralmente é muito superior ao valor da dívida, mas que com esses aumentos vai acabar se igualando ou então até ficando menor que essa dívida e a pessoa acabará perdendo esse bem. Uma situação como essa, onde você foi intimado judicialmente ou está com a dívida ainda que não foi para a justiça, é fundamental que você analise juntamente com alguém da sua confiança, que seja entendido dessa área, para ver se tudo que está sendo cobrado ali está certo, se tem alguma ilegalidade, alguma medida abusiva que dá para você conseguir reverter. A justiça, nesse tipo de caso, dos juros moratórios superiores a 1% nesse tipo de contrato, determina que seja retirado, que seja limitado a 1%. Essa é uma possibilidade que a pessoa tem. E isso não quer dizer que ela vai deixar de se tornar devedora do principal, nem de juros. Ela vai ter que pagar, só que ela não vai ter de pagar, lógico, um valor que é muito acima do permitido, um valor que é abusivo, que é ilegal e que os bancos, essas instituições, essas cooperativas praticam, tá? Essa questão dos juros moratórios ser limitado a 1% ao mês não é restrito só às cooperativas. Bancos também, a depender do tipo de contrato, também tem essa limitação. Só que o que ocorre na prática é que cooperativas de crédito, como Sicoob, Sicredi, enfim, Crédito Par-Nor, essas cooperativas todas que vocês veem aí, da área jurídica, rural, comercial, enfim, qualquer uma, geralmente são essas as que praticam esse tipo de juros. É preciso sempre analisar o contrato, analisar as planilhas da evolução da dívida para saber se está de acordo ou não com a lei e às vezes até com o próprio contrato, tá? Essa é a minha dica de hoje, até mais.